O que adianta ser usado ou ser usada, mas não ter caráter, não ter vergonha, não ter brio? Aleluia! Deus te deu unção, te deu poder. É interessante porque Israel tinha um rei. Israel tinha um. Quem era esse rei? Saul. Quem era esse rei? E Deus havia rejeitado quem? E escolhido quem? Davi. Escolhido quem? Rejeitado quem? Nem Deus aprova todo mundo. Nem Deus aprova todo mundo. Mas você desenvolveu um defeito. Pergunta qual? Manter a política da boa vizinhança para ter todo mundo na mão. E Deus te trouxe aqui para dizer: eu não quero ninguém na sua mão. Eu quero do seu lado quem tem que ficar do seu lado. Deus rejeita Saul, Deus rejeita e visita Samuel e diz assim: presta atenção porque eu vou pregar muito rápido. Vai na casa de Jessé em Belém, porque na casa de Jessé eu escolhi um rei, Como assim ele escolheu um rei se já tinha um rei operando e legislando em Israel? Como assim Deus vai levantar um outro rei sem que existe um rei que está no trono? Porque às vezes Deus não vai, aleluias, abençoar, abraçar, exaltar e honrar quem está no trono, mas costuma Deus visitar quem está no pasto. Então não é aonde você está, é o que Deus vai fazer por você. Às vezes eu e você estamos vivendo o pior momento, amém ou não amém? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque Deus não depende nem do seu melhor momento e nem do seu pior momento. Deus só depende de você na posição que Ele te chamou. Olha lá, eu escolhi um rei. Há uma preparação. A Bíblia diz que Jessé abre mão de Davi, que vai para o campo. Alguém me ouve e diz amém. Passam-se todos os filhos de Jessé, e não era nenhum deles, porque era Davi que estava onde? No campo. Que estava onde? Às vezes você não está onde deveria, não tem problema, Deus manda te buscar nessa noite. Samuel pergunta para Jessé, daqui a pouco eu começo a pregar, presta atenção nessa introdução para você entender o que Deus vai falar. Samuel pergunta para Jessé: os seus filhos acabaram? Já passaram todos? Ele vai responder: não, ainda tem um menor, ainda tem um que não está aqui, mas está no campo, trabalhando, fazendo o quê? Deus sabe quem está à toa e Deus sabe quem está trabalhando. Então manda buscar ele. Manda o quê? Manda o quê? Eles estão indo porque querem? Eles estão indo de boa vontade? Eles estão indo por causa de uma ordem, por causa de uma... Até sem querer alguém vai ter que te honrar a partir de hoje. Até sem querer vão ter que te buscar a partir de hoje. Fecha a mão e dá um glória. Buscam a Davi. Buscam quem? Que não faz hora para ir. Que não faz hora o quê? Para ir, para atender ao chamado, para atender ao... Sabe qual que é o meu e o seu problema? Tem hora que Deus está nos chamando e a gente está demorando. Está fazendo de difícil. Está fazendo de profeta das galáxias. É forte, né? Está fazendo de bam de Deus. Mas Deus está procurando alguém que quando é chamado, ele obedece e vai. Deus manda te dizer: hoje eu te chamo, quero saber se você vai. Ele atendeu, ele atende. Quando ele chega, preciso chegar na mensagem. Quando ele chega, o que Deus diz para Samuel? É esse. Faz o quê? Unge ele. Porque é esse aí. Você estava esperando, é ele. Então é ele mesmo, unge ele. Derrama o azeite sobre ele, porque eu escolhi ele para ser o novo rei de Israel. As pessoas que estavam ali concordavam com esse ato. Mas esse ato aconteceu. Você não trabalha diante da concordância humana, você trabalha diante da concordância divina. Deus te trouxe aqui para você entender
que não é o homem que tem que concordar com a sua vitória. Quem tem que concordar com a sua vitória é Deus. E Ele te trouxe aqui para você ser mais que vencedor. Fecha a mão e dá um glória. Davi foi ungido o quê? Vou começar a pregar agora. Davi foi ungido o quê? Foi ungido o quê? Samuel sabia que ele era o novo rei? Hã? Sim. Agora? Sim. E Jessé? E Jessé? E os irmãos? Amém. Ele é rei? Sim ou não? Ele é rei? Ele é rei? Ele já vai atuar como rei? Existe uma grande diferença em você ser e você fazer. Ele era, mas não podia fazer ainda. Porque ele estava sendo ungido do secreto, no oculto, no mistério. Capítulo 17. O povo está na guerra. O povo está onde? Saul não está dando conta do recado. Saul não está dando conta do... Quem apareceu para levar comida para os irmãos na guerra? Davi. Ninguém luta, ninguém. E aí Davi se oferece para lutar. Davi se oferece o quê? Ele era o quê? O que ele era? O que ele foi ungido? Mas ele se oferece como rei. Ele se oferece como servo. E é aqui que eu quero começar a pregar. Coloca a mão no coração. Tem gente aqui que a ansiedade está atrapalhando ele a tomar posse da vitória. Porque primeiro Deus falou com você. Primeiro Deus te ungiu. Primeiro o óleo desceu na sua cabeça. Só que você ansioso já anunciou para todo mundo aqui. Você sabe quem que é rei agora? Você sabe quem que foi ungido? Hã? Você sabe quem está pingando de azeite? Hã? Anuncia para geral que agora tem rei em Israel. E ele está diante de vocês. Tinha dado certo? Tinha dado certo? Ele poderia fazer isso? Ele poderia fazer isso? Sim, ele fez. Alguém proibiu ele de fazer? Alguém proibiu ele de fazer? Ele simplesmente não? Tem momento que Deus espera que a sabedoria venha de você, não dele. Tem momento que Deus está esperando de você para ver se você cresceu. Ele te entrega a bênção e vê o que você vai fazer com ela. Se você vai abrir esse bocão e falar assim, está comigo. O Senhor me ungiu. Eu sou quase um todo-poderoso. Fala comigo direito que aqui é rei. Fala comigo direito. Mas sabe o que aconteceu com Davi? Pergunta o quê? No dia seguinte ele voltou para onde? Para o campo, para o pasto. Não deixe as bênçãos de Deus se transformarem em maldição na sua vida. Não deixe que a ansiedade roube a sabedoria que habita dentro de você. Nem tudo, eu vou falar, mas alguém vai ficar nervoso. Nem tudo que Deus faz, pastora Regina, eu posso contar. Nem tudo que Deus te entrega pode ser declarado. Nem tudo que Deus traz para você pode ser dividido. Deus trouxe você aqui nesses rápidos minutos para te explicar que a sua língua está muito grande. Você está falando muito. Você já perdeu noção, você já perdeu sabedoria. Você já perdeu vergonha, a ansiedade já tomou conta. Você quer gritar os quatro cantos quem você é. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: quem é não precisa falar que é. Quem é não precisa gritar que é. As pessoas verão quem é você. Não é você que anuncia quem você é. São as pessoas que falam quem é você. Silêncio quando a bênção chegar. Silêncio quando um milagre se manifestar. O problema é que você se transformou no entregador de segredos. Conta, Sansão, aonde está a sua força? E ele brincava. Não, se fizer isso.
se fizer aquilo. E ele vencia, e ele prosperava, e ele destronava os inimigos. Mas Dalila tinha algo que toda mulher tem, todas. Ah, pastor, mas eu não sou Dalila não. Você não é Dalila não, mas você tem sido prima dela, tá? Todas têm. Pergunta o quê, pastor? Com jeitinho dobra qualquer um. Amor, me conta. Aonde está esse segredo? Aonde está a sua força? Meu campeão, meu tofe-tofe, meu delício, meu grandão, meu príncipe. Sabe o que ele vai fazer? Vai contar. E qual que era o segredo? Se cortar as minhas 7 crianças, não é cortar o cabelo. Que cortar o cabelo não ia mudar nada. O problema eram as crianças que ele tinha. Porque as crianças de Sansão era como um candelabro de cabeça para baixo, jorrando azeite na cabeça dele 24 horas. Quem pegou? Ah, meu Deus do céu. Pega essa e dá um glória para Deus. Ô pastor, essa eu não sabia não. Então aprende. As crianças de Sansão eram o simbolismo do candelabro, de cabeça para baixo, jorrando azeite 24 horas sobre ele, dando ele força. E ele contou o ponto fraco. O que tem de gente aqui que pela ansiedade entrega o ponto fraco, é só fazer isso. Ah, mas isso aí eu não aguento não. Ah, mas se for assim eu me entrego, eu me lambuzo nesse pecado. Brincando com a morte, brincando com o pecado, brincando com o azar. Mas eu te trouxe aqui para te dizer, estou colocando um freio na sua boca. Aí não tem glória a Deus não, mas eu vou continuar. Está colocando um freio na sua boca, está guardando a sua língua, para você aprender a ficar calado. Controla essa ansiedade. Davi ficou em silêncio. Davi ficou em? No outro dia, pasto. No outro dia, adoração. No outro dia, harpa. No outro dia, libertação de espíritos, aleluias, atormentadores de Deus na vida de Saul. Nos outros dias, guerra. E ele está disposto, sem falar quem ele estava se tornando, rei. Porque uma coisa é você ter unção, outra coisa é você ter o ofício. Tem gente que tem unção de profeta, mas é profeta de meia tigela, porque nega chamado. Porque, aleluias, não age conforme a Bíblia diz, é até profeta, mas não faz aquilo que um profeta faz, cumprir a palavra de Deus. Aí alguém fala assim, nossa, mas ele é usado, ela é usada, ele é isso, ele é aquilo. O que adianta ser usado ou ser usada, mas não ter caráter, não ter vergonha, não ter brio, aleluia. Deus te deu unção, te deu poder, Deus te ungiu, amém ou não amém? O que você fez com essa unção? Que essa unção que Deus te deu, não é para você falar, é para você fazer. Mas tem uma coisa, pastor Edés, toda vez que você fazer, alguém vai ficar incomodado. Todas as vezes que você se levantar para fazer, alguém vai ficar incomodado. Pergunta por quê, pastor? Porque quem não está fazendo não quer ver você fazer. Quem não está conquistando não quer que você conquiste. Eleva subianta, alablacando e decanderibidaya, alablacanda, nablacanda, nablandai. Deus te trouxe aqui para te dar vitória. Deus te trouxe aqui para te dar bênção. Deus te trouxe aqui para manifestar a glória dele na tua vida. Para dizer, não temas, crê somente, eu estou te ungindo, mas eu estou te ungindo no secreto, eu estou te ungindo no mistério. Então descansa o teu coração e não deixa a ansiedade falar mais alto. Chegou na guerra, chegou como servo. Por que ele chegou como servo? Está levando comida para os irmãos. Que rei que é esse? Foi ungido, foi levantado. A Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito de Deus toma ele. Dá um glória a Deus aí.
Mas o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Olha para quem está do seu lado, eu vou finalizar falando, não acontece nada. Porque Davi não muda. Fala assim, se mudou, é porque não merecia unção. Fala assim, unção revela caráter. Unção revela caráter. É depois que você unge que você vê quem é quem. É depois da unção. Foi depois da unção de Saul que Saul se revelou ser quem ele sempre foi. A unção só mostrou quem ele era. E a unção fez questão de mostrar quem Davi era. Humilde, adorador, ajudador. Na hora certa, e aqui eu finalizo, na hora certa, ele foi proclamado rei em Israel e em Judá. Amém ou não amém? 3 unções na vida de Davi. Na hora certa, na hora... Querido, eu sei que vai contrariar alguém aqui. Não brigue por reconhecimento. Na hora certa você vai ser reconhecido. Faz o seu na sua. Olha para quem está do lado e fala assim, faz o seu na sua, viu? Fala assim, fica tranquilo. Fala assim, faz o seu. Porque Deus vai fazer o dele. Quem aqui é ansioso, levanta a mão. Ô pastor, você está querendo ensinar uma coisa que você não vive? Não. Estou fazendo tratamento para isso. Meu Deus não é contra a medicina, não. Se o seu é, o meu não é. Ansiedade é excesso de futuro. É você querer um futuro no presente. É você querer viver 2030, 2040. Coloca a mão no coração de novo. Deus hoje manda dizer que essa ansiedade só tem me atrapalhado e te atrapalhado. Eu não vim aqui como um super-herói, longe disso. Como um Superman, longe disso. Eu vim aqui como um pregador humilde da palavra te dizer que Davi nos ensina que a ansiedade poderia não só ter colocado tudo a perder na vida dele, mas trago a morte. Pergunta por quê, pastor? Se na hora da guerra ele fala com Saul assim, eu fui ungido rei, Saul mataria ele na hora. Ele não teria direito de fazer nada. Porque Saul ainda estava onde? No trono. Estava onde? Sabe o que Deus manda te dizer? Espera a sua vez. Mas como? Calado. Não anuncia o seu próximo passo. Acho que Deus está falando com alguém aqui. Não anuncia os seus próximos passos. Vai lançar um curso? Lança na calada. Vai contratar? Contrata na calada. Vai vender? Vende na calada. Ô pastor, mas como é que eu vou vender na calada? Vender do jeito certo. Tem gente que não precisa saber que você vai vender. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para comprar. É simples assim. Na sua vida vai ter 2 tipos de pessoa, o curioso e o invejoso. Tem gente que é só curioso. Quanto que é esse carro? Quanto que é essa moto? Quanto que é esse colar? Quanto que é esse relógio? Quanto que é esse sapato? Ele só é um curioso. Ele não é mais nada. Ele não é nem maldade nele, não. Ele é curioso mesmo. Se você não falar, ele morre. Então fala. Você morre. Quanto que é? Tanto. Segundo é o invejoso. Ah lá, não deu conta de pagar, já está vendendo. Ah lá, o pai precisou morrer para ter aquilo. Ah lá, que a mulher não é dele não, sou. Aleluia. Não anuncie o próximo passo. Davi se achega na guerra e fala assim, ó, o teu servo, o teu... Olha o que o rei está falando, porque ele é rei, foi ungido. O teu servo... Não fica preocupado, não. Fica triste, não. O teu servo pelejará por você e pelo povo. Eu fui ungido, mas continuo sendo servo. Eu fui ungido, mas continuo sendo. Você continua sendo o mesmo ou você mudou porque comprou um iPhone novo? Que está com um carro financiado, que virou tumulto, mas ninguém sabe. Mas já tem uns capeta pesquisando as nossas placas, viu gente? Está só o sangue do cordeiro, tá? Já tem, já.
Não precisa nem falar do seu carro, não. Eles puxam na placa FIP ali e falam assim, é 2015, né? É. Nossa, ele revela. Não, ele não revela nada. Ele colocou a placa lá e está sabendo. Eu já sei o valor. Eu olhei aqui. Eu sei que você olhou invejoso, curioso. Não revele o próximo passo. Não deixe essa ansiedade te dominar. Quem é, não precisa falar que é. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Imagina um pedreiro falando assim, prazer, Fernando Pedreiro. Ia fazer sentido? Eis aqui meu nome, Ronaldo Uber. Ai, glória. Alfredo Marceneiro. Alguém faz isso? Silvana, cabeleireira. Prazer. Não, ninguém faz isso. Isso é loucura, cara. Ernesto, professor. Clotilde, professora. A pessoa que tem o nome Clotilde já arranca com 50 anos de idade. Só Deus. Deus te trouxe aqui para você ter esse nível de entendimento. Foi ungido? Foi. Foi separado? Foi. Teve festa? Teve. Teve poder? Teve. Teve autoridade? Teve. Mas teve muito mais que isso. Sabedoria no silêncio. Olha para quem está do lado e fala assim, fica de boca fechada a partir de hoje. Fala assim, porque o que Deus está te entregando vai chamar invejoso e vai chamar curioso. Fala assim, mas na hora da guerra, não se faça de rei, se faça de servo.